Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje, novamente, é com relação à criação dos céus e desta terra, descrito pela pessoa de Moisés no livro de Gênesis. Sei muito bem que toda a sociedade, em todas as gerações, tem acreditado fielmente que Deus criou este plano físico, até porque tanto os profetas quanto os apóstolos testificam da veracidade deste assunto. Mas teria, porventura, os apóstolos e os profetas descrito de forma literal o que Deus havia criado, ou apenas se trata de uma ilustração para que o homem natural compreendesse através da sua carnal compreensão que Deus estava realizando a nível espiritual? Desta forma, veja o que Moisés descreve no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E Paulo, ele acrescenta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Sim, pela fé compreendemos, disse Paulo, os apóstolos compreendiam, que o universo, este plano físico, foi criado pela palavra do Criador. Mas seria isso uma verdade espiritual ou apenas uma ilustração deixada pelos profetas e pelos apóstolos para abrir o meu e o seu entendimento? Veja, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 e 12, o apóstolo Paulo se expressa da seguinte maneira: porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro. Se Paulo enxergava tudo de forma obscura, como exatamente ele sabia que Deus tinha criado este céu e essa terra, se ele conhecia apenas em parte a verdade de Deus? Bom, se Paulo conhecia em parte a verdade, que dirá Moisés? Porque Paulo estava vivendo o tempo da graça, Moisés ainda vivia debaixo da lei. Neste caso, vamos ver exatamente o que foi que Deus relatou a Moisés lá no princípio. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 40, Deus afirma: atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Ou seja, Deus estava falando da pessoa de Moisés, que era para ele fazer tudo conforme o modelo que tinha sido apresentado a ele lá no monte. Veja, Moisés não enxergou o reino dos céus, ele não enxergou a verdade plena, ele enxergou um modelo. E este modelo Deus o apresentou a Moisés conforme Moisés podia compreender através da sua carnal compreensão. Exatamente isto. Foi-lhe mostrado o reino dos céus através de um modelo. Este modelo se chama este plano físico. Sim, essa realidade na qual vivemos até os dias de hoje. Moisés, então, acreditou que Deus estava falando a respeito da criação deste céu e dessa terra. Mas Deus estava relatando acerca do seu reino celestial. Porque o próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, não foi Deus que criou este reino. Apóstolo João diz no livro de Apocalipse: vi novos céus e nova terra. Moisés não viu este céu e esta terra, que pertence ao reino dos céus. Moisés compreendeu através da sua carnal compreensão que estava se falando deste céu e dessa terra, porque este era o modelo que Deus lhe havia apresentado, para ele descrever a seus irmãos o que estava oculto a nível espiritual de cada um de nós. Neste caso, veja bem, Moisés, na sua carnal compreensão, através do modelo que lhe foi apresentado, ele acreditava que um cordeiro poderia remover os pecados dos seres humanos. Sim, Moisés sacrificava animais para a remoção de pecados. Pouco sabia ele que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Cristo. Mas Moisés, na carnal compreensão, através do modelo que Deus lhe apresentou, ele acreditava fielmente que um cordeiro estava removendo, um animalzinho, o pecado dos seres humanos. Nesta mesma linha de raciocínio, Moisés acreditava, através do modelo que lhe foi apresentado, que nós deveríamos matar os nossos inimigos. Mas Jesus, ele afirma que se nós amarmos apenas o que nos amam, que recompensa teremos? Por acaso os pecadores não amam os que nos amam? Sim, é para nós amar os nossos inimigos, disse Jesus. Mas Moisés, na carnal compreensão, mandava matar. Moisés, na sua carnal compreensão, descreveu que a terra prometida a Abraão se tratava de um lugar físico, de uma cidade neste plano físico, da Canaã terrestre. Pouco sabia ele que Deus estava falando a respeito do reino dos céus, porque a terra que foi prometida à descendência de Abraão se tratava do reino dos céus. Mais uma vez, Moisés, na sua carnal compreensão,
acreditava que estávamos falando da Canaã que se encontra neste plano físico. Você está vendo que Moisés, através da sua carnal compreensão, acreditava que Deus estava falando a respeito deste plano físico? Atenta, disse Deus, pois que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado. Foi mostrado, no princípio da criação, este plano físico a Moisés. Lá no monte, Deus mostrou esta terra e este céu, para que a mente de Moisés conseguisse compreender o que Deus estava realizando a nível espiritual. Em hipótese alguma, Deus criou este céu e essa terra. Moisés descreveu desta maneira porque foi desta maneira que Deus revelou a ele os seus planos. Mas veja bem, nós soubemos hoje que o reino dos céus é a verdadeira pátria do cristão, porque este reino, em hipótese alguma, representa a pessoa de Deus. O reino dos céus representa o Criador porque lá habita a justiça. Este plano físico foi utilizado por Deus para relatar aos homens o que Deus estava realizando a nível espiritual. Entenda. Também afirmei no outro vídeo que Deus não é um criador, mas Deus se utilizou deste plano de criatura, que tudo aqui é criado, tudo teve um princípio e um fim, para explicar o que estava acontecendo a nível espiritual no plano celestial. Veja bem, o reino dos céus não é um lugar criado, porque o reino dos céus é eterno. Se é eterno, nunca foi criado. Desta forma, Deus não pode ser o criador do reino dos céus, porque o reino dos céus, tal como Deus, sempre existiu. Tudo que é eterno nunca foi criado. Desta forma, podemos averiguar que Deus não é um criador. Mas para abrir o entendimento do homem natural, ele se colocou no lugar da criatura, afirmando que Deus havia criado este lugar. Entenda. Existem leis da física que explicam como isto se criou, como isto teve um início. E se ainda não chegaram a um consenso exatamente como este plano físico foi criado, é porque a ciência ainda não evoluiu a ponto de conseguir discernir plenamente o mistério deste lugar. Mas Deus apenas se utilizou deste lugar para explicar a respeito do seu reino, que não é criado. Deus não cria absolutamente nada, nem no céu e muito menos na terra. Se Deus não criou o seu reino, muito menos criaria um lugar como este, que é contrário à sua própria natureza. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.